Escorpião, leitura da tua quinzena. Esse vídeo vai te encontrar quando tiver que te encontrar, então ele é atemporal, tá? Eu hoje vou começar com o Lenormand. Não caiu nenhuma carta. E depois a gente parte pro tarô. Então, povo de Escorpião, o que vocês precisam saber hoje? Qual é a situação que está se desenrolando para Escorpião que vai nortear a nossa leitura? Escorpião. Opa, pularam duas cartas aqui. Eu não trabalho com carta pulada, mas vamos que bora, né? Temos aqui a torre, o coração, mais uma então, e o chicote. Bom, aqui é muito transparente, Escorpião, num momento de muito isolamento emocional, principalmente por conta de situações que foram meio polêmicas. Eu estou vendo aqui com essa torre vocês tentando se isolar de uma situação, de um movimento, de um babado forte aí, que envolveu muita discussão, que envolveu xingamento, castigo, etc. e tal. Não é como se fosse fácil, porque o coração vindo no centro está falando de um relacionamento que vocês prezam muito, pelo qual vocês guardam muitos sentimentos, mas que a coisa não tá legal. E aí, para vocês não serem piores para outra pessoa, vocês acabam se fechando aqui, se isolando, para não agravar essa briga romântica que está acontecendo. E aqui tem um jogo de orgulho envolvido, tá? Oculta tá a carta do urso. Então a gente tá falando de jogo de orgulho envolvido. E quem é que manda mais, quem é que tem mais território, quem é que. Enfim, vocês entenderam. Vou tirar mais 3 para ver para onde isso nos leva. A cruz, a lua e a cobra. Bom, eu vejo que assim, ó, as tuas emoções, elas realmente estão bem difíceis. Então é aquela coisa assim, ó, de perder o sono de noite, pensando a situação, tentando reavaliar, pensando se dá de refazer isso, se dá de reorganizar as coisas, se esse clima tem a oportunidade de melhorar. Mas o que me pega é que, ao mesmo tempo, tem uma questão de confiança aqui que não está funcionando. Elas caíram uma sobre a outra, ó. O chicote e a cobra. Tem algo aí que vocês estão nutrindo um certo rancor, tá faltando confiança para refazer a situação. Não é como se vocês não quisessem, né? As emoções estão de profundidade, estão conectadas, né? Mas eu não estou conseguindo saber aqui se são vocês que estão dando tratamento de silêncio na outra pessoa, se a pessoa está dando tratamento de silêncio em vocês, porque tem um jogo de egos acontecendo aqui. A montanha é um momento de dificuldade para esse relacionamento, tá? Então, assim, boa parte do obstáculo tem a ver com ego, mas muito desse obstáculo tem a ver com confiança, tá? Deixa eu dar uma ajeitada nessa câmera, que ela tá muito mal posicionada, meu Deus. Ela tá do canto para lá. Deixa eu ver. Tá, melhorou um pouco. Acho que tá mais centralizada agora. Enfim, vamos ver com o tarô como é que a gente complementa essa situação? Então vamos lá. Escorpião. Essa crise de relacionamento romântico que Escorpião tá cruzando hoje, como é que a gente pode interpretar? Me fala dessa situação. Vamos lá. Então, com o tarô agora. Abre para mim com o 6 de copas. É um relacionamento romântico. Eu tô falando com gente que tem relações de longa data, tá? Não é relacionamento novo, não é ficante, não é peguete. Aqui a gente tá falando de relação de estrutura, tá? Com o 6 de copas, tem reciprocidade nos afetos, né? E, de certa forma, nos rancores também depois, né? Só que é uma relação que, apesar do amor, tem uma grande sobrecarga.
no sentido assim, ó, estão se desgastando, a relação ela já traz consigo um cansaço, uma dificuldade na lida, é, um dos lados acaba se responsabilizando mais pela relação do que o outro lado. E eu tô cuidando aqui o microfone porque às vezes eu acho que ele desligou. Enfim, eu vejo um lado se responsabilizando mais pela relação do que o outro. E eu acredito que esse lado seja o de vocês, porque eu estou jogando aqui para Escorpião. Então eu parto do princípio que a consulente é quem está com a sobrecarga. E tem um desgaste aqui, tá? Por mais que haja amor nessa relação de vocês, tem um desgaste, pode ser um desgaste em decorrência do tempo de relação, mas por mais que eu esteja ali me dedicando e tudo mais, nas minhas costas vem toda a história, né? Do que eu venho tolerando, do que eu venho carregando dessa relação, do que de tudo que eu tenho que me esforçar e muitas vezes talvez eu não veja uma reciprocidade. Rei de espadas. Caraca, vocês estão lidando com alguém também que é muito irredutível nas próprias opiniões. Então, a gente está falando aqui de uma pessoa, de um companheiro, de uma companheira, muito pé no chão, muito racional, leva a lógica à frente dos sentimentos, e que nesse momento se coloca de uma forma muito fria para a relação. Então, vocês estão almejando um 6 de copas, que é uma carta de troca afetiva. Olha ali a criança presenteando, né? Tudo tão bonito, tanta inocência, tanta fofura. Mas o que vocês estão recebendo, na verdade, e é estranho, porque olha como o tarô ele é um negócio que grita nos olhos da gente, né? Aqui eu estou montando a estrutura da mesa do tarô de vocês. Vejam aqui, ó, que o lado que recebe o afeto, a gente tem o rei de espadas ali de braço cruzado, tipo assim, ó, de costas para a situação. E quem tá oferecendo o afeto aqui, ó, pô, eu tô aqui me ralando para dar conta dessa relação. Eu tô aqui entregando sangue, suor e lágrimas, e o outro lado da relação tá cagando para isso. Então, assim, há uma desvalorização. Então, eu diria que parte desse desgaste dessa relação vem desse lugar. Isso aqui vai conversar muito com aquela torre chicote, tipo assim, ó, eu vou me fechar para ver se o outro lado começa a se mexer por essa relação. Porque do jeito que a coisa está vindo, nós não vamos para lugar nenhum. Qual é o conselho para Escorpião hoje? O arcano da justiça. Bom, o arcano da justiça, ele tem uma espada e uma balança. Então, assim, aquele lado do 10 de paus na mesa é o lado da espada. Então, assim, realmente tem que cortar esse suprimento afetivo, tem que cortar essa sobrecarga, porque o famoso é impossível ser feliz sozinho, ninguém ama sozinho, ninguém carrega uma relação nas costas. E, por outro lado, a balança tá bem em cima aqui desse rei de espadas, né? De tipo assim, tem que deixar essa pessoa tomar uma iniciativa de alinhar, de reorganizar as coisas na relação. O problema é que cortar esse suprimento e deixar na mão do outro que realinha as coisas não é uma garantia de sucesso. Pode levar para uma separação, porque a gente tem um rei da lógica, um rei da frieza aqui. Vamos ver o que acontece se vocês realmente levarem a sério esse corte de suprimentos, para onde a relação vai. 7 de copas, ó, tem muita bagunça emocional aqui ainda. Essa história ela ainda não acabou, não há um rompimento acontecendo ainda, mas há muita projeção, há muita expectativa, e expectativas que não são correspondidas. Que 7 de copas é isso, a gente está lá vendo assim o céu azul, mas não está se dando conta. De repente, assim, ó, eu estou sonhando com o rei de copas e eu estou com o rei de espadas, né? O rei de copas é que é o rei dos afetos. Me pega muito esse 7 de copas aqui, porque ele está virado pro 10 de paus. Não, mas se eu me dedicar o suficiente,
a relação vai funcionar. Se eu me dedicar o suficiente, a relação vai dar certo. Tá, meu bem, mas e aí? Tu vai quebrar o meio tentando fazer a relação funcionar? Olha o jeito dele, de braço cruzado. O que esse rei de espadas está pensando? Qual é a intenção dele com a pessoa de escorpião que está me ouvindo hoje? A lua, 3 de ouros, o 3 de ouros no passado, tá? O 9 de paus no futuro. Eu diria que assim, ó, no início da relação, esse rei de espadas, ele realmente estava se dedicando, estava se colocando, estava construindo junto, sabe? Tô aqui, tô disposto, tô querendo materializar essa relação junto contigo. Mas no presente, a lua, a criatura não sabe o que sente, não sabe o que quer, não sabe para onde vai. Tem uma desorganização emocional bem grande aqui, tá? Então tem que tomar muito cuidado, porque quando a pessoa tá no arcano da lua, com aquela mentalidade daquele rei de espadas, qualquer pressão faz ela desistir, faz ela se sentir pressionada demais e sair correndo. Então, assim, ó, é um momento delicado. Tem que deixar essa criatura se reorganizar, esse parceiro, essa parceira de vocês, se reorganizar emocionalmente, porque tá passando por situações, né? Porque no futuro a gente vai ter o 9 de paus acompanhando essa lua. Vai haver algum tipo de esforço dessa pessoa em relação a esse relacionamento, mas não é agora. Então, assim, é importante que de agora tu já comece a usar aquele arcano da justiça e ir alinhando expectativas. Ó, é isso que eu tenho para te oferecer, mas que isso não vai rolar. Então, se tu quer, tu te organiza e vem, sabe? É esse o movimento aqui. Então, se a pessoa não sabe o que quer, no futuro tem uma tendência a se esforçar pela relação. Mas hoje, cuidado. Quando a gente lida emocionalmente com alguém que está no arcano da lua, a pessoa faz com que a gente crie sonhos, expectativas, projeções que nem sempre ela vai entregar. Então a gente tem que ter o pé no chão para não se machucar, né? A gente tem que ter aquele senso de que eu estou dando e recebendo na mesma proporção, está sendo prazeroso para mim, ou só eu estou me ferrando aqui, né? Me dedicando e sou eu que marco o encontro sempre, sou eu que não sei o que sempre, né? Como é que fica? Então, assim, escorpião, é um momento delicado, não é um momento de tomadas de decisão, porque vocês estão nessa situação aí, meio limítrofe com esse romance de vocês, tá? Fundo do maço ainda, ó, 4 de espadas. Primeiro esfria a cabeça, depois tu decide. Se tu decidir com a cabeça no estado que tá, tem muita raiva, tem muito orgulho envolvido, tem muito ressentimento, né? Querer bater martelo sobre que eu vou me embora, acabou, não é um bom momento, tá? Então, pensa melhor, te organiza melhor e depois tu toma uma decisão. Na dúvida, marca uma consulta de tarô, né? Deixa um like, te inscreve no canal, me acompanha para saber as próximas leituras como é que estarão. Mas é isso que eu vejo para vocês dessa vez. Até a próxima.